Oi pessoal, tudo bem? Vou comentar aqui hoje uma mensagem que eu recebi, não tão singular assim, né? Cada um tem os seus motivos, mas eu percebo que chega sempre no mesmo ponto, que a gente está num período com pouquíssimos editais abertos com prova marcada. A gente está num período que algumas provas que já estavam marcadas foram transferidas para frente e dá sim, eu percebo uma sensação de vazio, né? Tá, eu tenho que estudar, mas pra quê? Pra qual? Né? Como? Eu não tenho um prazo, sabe? Eu não tenho alguma coisa que pega no meu pé e fala, olha, o calendário tá virando, você precisa chegar até lá com o seu conhecimento. Isso é comum. E aí uma das alunas hoje da minha mentoria escreveu assim, né? Bem focado pra mim, não foi só um pensamento que a gente comenta às vezes no grupo, mas sim manifestou ali a dificuldade. Então eu vou colocar aqui grandão para você ver a mensagem dela, tá? Foi mais ou menos assim, ó. Sua mentoria é maravilhosa, mas não tô conseguindo manter constância nos estudos, tô sem ânimo por não ter edital aberto. Pensei em incluir na minha semana direito administrativo, constitucional, porque na minha cabeça quero um concurso maior, lógico que a longo prazo, enfim, abrir um concurso perto dela. E ela tá, ainda que não seja o sonho da vida dela, ela tá tentando prestar, pensando em prestar, por ser algo mais tangível, né, palpável. E aí tem o porém ainda de cair uma matéria na qual ela não tem muita afinidade, que é a informática. Extraio daí, né, de acordo com a minha interpretação, que tá muito difícil estudar sem prova, né? E aí, o que eu faço? Como que eu desempaco daqui? Olha só, né? Ela tá pensando em colocar na rotina dela outras disciplinas. Então, se você é da saúde, especificamente da enfermagem, ou se você é da saúde em geral e pensa realmente em prestar um concurso maior, entenda maior. Como ela falou dessas disciplinas, eu entendo que muito provavelmente um tribunal, um senado ou algo assim, por causa que é o tipo de matéria que cai. Realmente, se você vai prestar prefeituras, universidades, enfim, alguns concursos, em geral, vai cair, óbvio, conhecimentos específicos, vai cair português, alguns caem raciocínio lógico, alguns caem informática, e o SUS aí, ou separado da enfermagem, ou muita gente junta tudo ali no conteúdo específico, mas para quem não é da enfermagem, geralmente tem um bloco de SUS para estudar também. E aí o problema dela tô sem prova. Então, gente, vamos pensar numa coisa, isso assim, só uma interpretação para te ajudar, para você se ajudar a ver as coisas de um lado um pouco diferente, tá? Então aqui, ó, tá aqui minha mão, né? Ó, desse meu lado aqui eu vejo a minha unha, tá? É a minha verdade. Quando eu viro, eu não vejo a minha unha, continua sendo a minha verdade. Tudo tem dois lados, tudo tem. Então, se você tiver todo o arsenal na sua cabeça do que vai cair e não tiver a data da prova, você vai passar? Não, né? Não tem prova, como que eu vou prestar? Sim, mas você pode prestar uma residência, você pode ter cursos que te ajudem a executar uma assistência melhor, o conhecimento é muito seu. O que eu quero dizer é que só a data, faltar uma data para esse momento, ela não te desimpulsiona para chegar, isso é só uma percepção. Porque não basta ter a data para você passar, né? Ó, um período só antes do que a gente está vivendo agora, tava aí pipocando. Do ano passado para cá, o que pipocou de vaga, inúmeras. Todo mundo passou? Não, né? Abre vaga para todo mundo? Não. Então, note que a vaga, ela tá na lista de prioridade lá embaixo, ou deveria estar para te ajudar a manter constante os seus estudos, tá? Vamos ver aqui o que poderia colocar, o que a gente precisa para passar numa prova. A gente precisa de uma data? Sim, ao final, quando a gente está ali com o conhecimento, né, em mente, sim, a gente precisa. Mas coloquei aqui só para a gente meditar, né, para que ela mesmo e quem estiver assistindo possa pensar. Enquanto a gente não tiver uma real decisão de fazer, e não é decisão de prestar, simplesmente ir lá e se inscrever, isso realmente é um passo, porque tem gente que para ainda antes desse, né, desacredita de si próprio. Então, se você realmente quer prestar uma prova, a decisão é o primeiro passo, sim. Decisão vem carregada de uma mochila enorme de N ações para que isso seja levado para frente. Tá? Eu não coloquei numa ordem exata conforme a minha interpretação de como que é esse processo de prestar concurso, porque é muito individual, né? Por exemplo, a minha história,
eu não vinha estudando paulatinamente para prestar um concurso de enfermagem quando eu passei no tribunal. A minha história foi diferente, cada um tem a sua história de vida. Eu já vinha estudando de forma muito desorganizada, bastante desorganizada, mas de tanto eu estudar, isso passou mais de um ano, eu comecei a perceber que os meus resultados nas provas de prefeitura começaram a melhorar. Foi aí que eu entrei numa escola, que eu entrei no Estratégia. No Estratégia ainda não tinha cursos para a área da saúde, só tinha geral, né? Eu fazia lá português, raciocínio lógico e os direitos todos da vida, AFO, enfim. Quando eu coloquei metodologia, quando eu coloquei planejamento, uau, a coisa realmente mudou. Porque eu deixei de chegar perto da vaga e comecei a passar em vários concursos, né? Então, Prefeitura de Atibaia, Guarulhos, Ilha Comprida, comecei a passar. Metrô, então, metrô eu não assumi porque eu não tinha experiência como enfermeira do trabalho, mas a prova que era o meu entrave inicial, eu comecei a transpor aquilo com muita facilidade. Então entrou essa metodologia. A minha decisão eu já tinha, mas eu estava ali toda desorganizada, ou seja, nesse momento, datas de prova me ajudaram antes, né, de eu começar a passar? Não, gente, data de prova não ajuda. Data de prova não deve, ou pelo menos você deve tentar entender a situação de uma outra forma para que isso te ajude a se empenhar, né, e a manter sua constância nos estudos, mas entenda que a data da prova, ela não te motiva. Ela não deve te motivar, porque ela é ilusória. Tá? Então você começa a estudar por conta, tem gente que adere a um curso, tem gente que não, por N motivos e tudo bem. Mas quando você começa a colocar planejamento, seja com mentoria ou não, seja sozinho, porque, veja, quando a gente faz uma mentoria ou só um curso para concurso, eu digo só porque a mentoria é um acréscimo, né? Ela não te dá o material. O que acontece? Eu nem vou falar que é 50% a 50%, né? Eu procuro fazer bem feito o seu planejamento, te dar uma boa planilha de estudo, te recomendar material 50% e você faz a outra metade? Não. A parte que eu me sinto participante é do tipo 10%. Ajuda muito, porque otimiza todos os 90% restantes, mas é tudo com você, é tudo com quem presta, né? Desde a decisão até a constância, até a escolha do material, até a escolha de uma coisa extra que seria a mentoria, mas sem isso também funciona, que cada um precisa de um estímulo diferente. Quanto mais organização, melhor para você perceber a sua evolução. Então, a data da prova não está no topo da prioridade ou não é eficaz o suficiente para te fazer passar. Isso é uma desculpa que a gente dá, tá? Fora isso, a gente tem que ter a disciplina de manter os estudos, a gente tem que aprender a fazer revisão, aprender que horas entrar com essa revisão, quanto de revisão, que horas que eu paro de fazer o meu estudo inicial que eu digo assim, né, o meu primeiro contato com a disciplina e entro com o estudo. Eu posso fazer isso de cara? Eu posso fazer isso só no final? Ainda que eu tenha algumas respostas prontas, que a gente vai comentar em outro vídeo, isso é extremamente particular mesmo, né? Tão particular quanto pessoas que gostam mais de ler, outras gostam mais de ouvir, outras precisam dos dois, outras vão direto para o exercício e se dão super bem, outras vão direto para o exercício e não entendem nada. Então é muito particular e tem muito a ver com a bagagem que você tem. Falando em bagagem, tem a ver o quê? O que é a bagagem? É o conhecimento que você tem. Então, sim, o que eu falaria para você, ainda que seja tudo com você, as suas decisões, a responsabilidade sobre essas decisões, do tipo, presta uma coisa aqui do lado de casa, que meio que vai ser elas por elas para mim, mas para me incentivar, se não for algo que vai piorar a sua vida, se isso vai te motivar, presta, né, e seja responsável pelas suas escolhas, tá? É uma possibilidade? É uma possibilidade, porque eu também acredito que pequenos ganhos, eu falo pequenos comparado, né, às vezes com alguma prova cuja concorrência é muito maior e o número de vagas é muito menor, pequenos ganhos nos dão a sensação óbvia de eu posso, de eu consigo. Isso é muito importante, isso não é clichê, isso é muito importante. São etapas, né? A gente tem dificuldade de mudar o nosso comportamento e se manter disciplinado para tudo na vida. O estudo é só um exemplo, né? A gente tem dificuldade de fazer uma dieta, de manter um exercício, né? Quem tem um vício de parar de fumar, são hábitos nossos, né? De acordar mais cedo, enfim. A gente, sim, tem que se esforçar, e não é um esforço, ai que difícil, é se manter em disciplina para transpor e criar novos hábitos. E o estudo é exatamente a mesma coisa. Se prestar algo perto de você te motiva, o salário não prejudica a sua vida, né? Ou fica elas por elas, ou ainda, enfim, é uma pequena vantagem, eu faria.
né? Se fosse algo que não fosse me prejudicar. Por isso que a escolha é pessoal, porque você vai ser responsável pelas consequências disso. Mas se isso te motiva, eu faria. Se você precisa realmente de uma data ali de prova, se isso te ajuda, eu faria. Por que não? Até porque as matérias são muito semelhantes, gente. Dá para estudar para vários concursos ao mesmo tempo e dá mesmo. Você consegue, por exemplo, dentro da enfermagem, pegar ali 80% do conteúdo e mandar bala naquilo, se preparando para vários concursos ao mesmo tempo. Sim, é possível, né? Eu não sei se é possível quando a gente fala em nível de direito. Por quê? Porque muitas vezes cai um ponto, não cai outro, mas dentro da enfermagem o conteúdo é muito parecido. Não é igual, não é igual, cada banca tem o seu foco, mas quanto mais preparado de forma genérica você está, quando você pega uma banca que é ali a desafiadora na qual você vai ter, né, daqui para frente, tá, uma banca difícil, através de um sistema de questões, de um banco de questões, você afina o seu conhecimento, né? Código de ética para qualquer banca. Se você sabe, você vai saber resolver. Não importa se é a tua mãe perguntando, se é a banca FCC, entendeu? Você vai saber responder, tá? Então, a data, só uma opinião minha, só minha percepção, procura enxergar, procura treinar a sua mente para que ela te ajude. Ah, mas eu não consigo ver assim. Procura treinar, porque a gente é condicionado a tudo. E muitas vezes a gente dá desculpa para nós mesmos para jogar ali a nossa dificuldade maior do que a nossa capacidade de transpor aquele problema, tá? Então eu coloquei aqui, né, alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem que ter a decisão, o planejamento, o conhecimento. Veja que tudo está extremamente ligado e conversa um com o outro o tempo inteiro. Conhecimento sem planejamento, sem organização nenhuma. Nossa, como demora para chegar. Dá para chegar? Dá para chegar, mas demora, porque a gente se enrola, tá? Disciplina sim, porque vai ter dia que a gente não tá afim, a gente tem que se respeitar, nos dar um dia da preguiça muitas vezes, para que a gente tenha ânimo novamente para retomar. É normal um passo para trás de vez em quando, para a gente daqui a pouco conseguir continuar, não precisa caminhar até cair, sabe? Nos reconhecer, esse conhecimento pessoal do nosso próprio ritmo, ele faz diferença no preparo para estudo, tá? Coloquei do treino, porque é uma coisa que você estuda e reestuda o tempo inteiro. A gente não tem a capacidade de decorar e de gravar tudo que consta no edital para sempre. Senão a gente dava só uma vez e ficaria 10 anos aí melhorando, prestando novas provas de concurso público sem continuar estudando. Por que você acha que algumas escolas de concurso, como é o caso do Estratégia, por exemplo, colocam um plano de assinatura de 1 ano e 2 anos? Pô, 2 anos, sim, dependendo do concurso que você quer, você pode até passar em outros, né? Mas o que muito quero, vamos supor, vai abrir daqui 1 ano e meio, 2, sim, eu preciso estar em constante estudo para chegar até lá tão afiado quanto eu tiver acabado de estudar. Então, eu tivesse acabado de estudar. Então, é válido. Coloquei a persistência e, por último, a data. A data, sim, né? Você precisa dela. Você precisa, para entrar num determinado concurso, ter a data, enfim. Mas o dia D ali, o dia D, sem você ter todo o conhecimento, de que adianta? Nada, não adianta nada. É só uma prova que você perdeu, né? Quando você não está suficientemente preparado. E nesse período todo que a gente está passando, quem tem a oportunidade de estar se preparando com o edital na mão ou sem edital na mão, tá com uma chave de ouro tão enorme, só que às vezes não tá dando conta, não tá percebendo, é só uma forma de ver. Tá com uma chave enorme, sim, que você pode usar isso completamente ao seu favor. Saiba que tem um monte de gente aí sentando no caminho, desanimado, mas tem um monte de gente correndo igual um maluco, porque sabe que agora é uma oportunidade. Para quando daqui 2, 3, 5 meses, 1 ano, tiver excelente prova para prestar, eu não tô mais no mesmo nível mediano. Para passar em concurso não basta estar no nível mediano e não ser cortado do concurso. Você precisa estar lá no topo da lista. Alguns concursos abrem tantas vagas, como é o caso de algumas prefeituras, que até quando você não tem uma classificação muito top, você consegue entrar. Mas não é a realidade e nem você tem controle sobre isso, se vai chamar ou não. Então, você tem que, ter o objetivo, estar lá no topo dessa lista, entre os primeiros mesmo, é o seu objetivo. Saiba que você é capaz de chegar até lá. Basta o equilíbrio dessas coisas todas que eu coloquei aqui, que são só sugestões, mas que é uma receitinha básica, que não é difícil de saber. Todo mundo sabe isso. Como todo mundo sabe o que comer, sabe que tem que praticar atividade física, sabe que tem que dormir bem, todo mundo sabe. A parte mais difícil é sua. Só que a motivação é sua de dentro para fora. Eu tô só te mostrando que a data, que é o que você coloca enquanto dificuldade, assim, né? A sensação de vazio, de estar solto, né? O seu estudo, ela é lá no final. Ela demorar um pouco mais, ela é favorável a você.
É tempo para pagar quando você tem uma dívida, sabe? Que você no momento não tem ali a grana e o prazo é seu amigo, é a mesma coisa. O prazo da prova é seu amigo, porque você tem que chegar lá no dia realmente preparado, convencido que você está preparada no caso, tá bom? Pensa nisso, usa o tempo a seu favor. Se você acha que prestar uma prova antes no meio do caminho vai ser benéfico para você, faça, por que não? Né? Você colocou uma segunda dificuldade, né? E vai entrar uma disciplina nova em informática que eu não tenho facilidade. Começa do zero. Começa estudando aí 2 horinhas por semana, né? Lá na mentoria eu sugiro materiais complementares. Se o teu pacote de estudo de repente não contempla informática, a gente sabe que no YouTube tem diversos aulões de muita qualidade, por exemplo, de informática, começando do zero, aulões só de exercícios, né? Algo que você vai tá no seu idioma. Gente, a gente consegue aprender, a gente consegue. E a gente tem dificuldades, né? Hora mais, hora menos, de acordo com a facilidade de cada um, contato com alguma disciplina, mas a gente consegue. É começar do zero, sim. Mas se desafie, acredite que você é capaz. Perceba que as pessoas que passam são de carne e osso como a gente. Nem todo mundo tem todo o tempo do mundo, nem todo mundo tem condições ideais de estudo. Aliás, a minoria tem, tá? Mas o que diferencia quem passa e quem não passa é o equilíbrio de todas essas características que eu trouxe aqui, certo? Então, de coração aí, segue em frente, coloca o seu tempo, muda a prioridade, coloca lá atrás, ponha metas menores por dia. Por que a gente faz o planejamento? São metas, né, diárias, para que você não tenha a impressão que o seu edital é gigante. Não, o meu problema de hoje é estudar isso dentro de uma carga horária que você mesmo fornece, né? Assim que a gente constrói o plano de estudo. Então, a sua meta é só isso, é menor, porque dá a sensação, é que nem dividir um grande texto em subtemas, em capítulos. Hoje eu vou estudar um exemplo, o capítulo 1 e 2 aqui, de um texto gigante, de um livro gigante. Dá mais controle, né? Eu tenho isso aqui para estudar. Quando eu olho aquele bololô do livro, ou tanto do edital que é, dá um desconforto, né? Como a gente começa a brigar com o tempo, e brigar com o tempo não adianta, certo? Então, fica com Deus, bora nos estudos, não deixa passar e acredite em você, faça a sua parte, que tudo é responsabilidade sua, porque a conquista e a vitória também vai ser sua quando você passar. Beleza? Beijão, então.